Bom dia. Bom dia, né? Vamos aí dar início ao nosso super raio-x da polícia, né? Federal, concurso já autorizado. A gente vai falar um pouquinho sobre o concurso. Então, antes do professor, quando o senhor quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tá A gente bom. vai fazendo aqui junto, né? Algumas observações. Sempre interessante comentar com a estrutura do último concurso, começar com a estrutura do último concurso, né? Porque todo o planejamento de estudo, toda a programação de estudo, todo um sonho, qualquer sonho tem que ter planejamento, tem que ter disciplina, né? E conhecer a estrutura do concurso é muito importante, tá? Então eu vou falar um pouquinho de como é que foi, né, de como foi o último concurso, mas antes eu vou falar da previsão de vagas, né? O ministro da Justiça anuncia novo edital, o concurso está autorizado aí. São 540 vagas para agente de polícia, que é o cargo do professor Alexandre, 300 vagas de escrivão, 100 vagas para delegado, 349 vagas para agente administrativo, esse cargo é de nível médio, tá? 61 de papiloscopista, 21 de administrador, 8 vagas de arquivista, 10 vagas de assistente social, 1 vaga de bibliotecário, 9 vagas de contador, 3 vagas de economista, 3 vagas de enfermeiro, 1 vaga de engenheiro, 4 vagas de estatístico, para estatístico, 1 vaga para farmacêutico, 65 vagas para médico, 1 vaga para nutricionista, 11 vagas para odontólogo, a Letícia aí na parada, 5 vagas para psicólogo, 13 para técnico em assuntos educacionais e 3 em técnico em comunicação social. Vale lembrar que para ser agente da Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal, tem que ter superior completo em qualquer área. Não existe uma determinação de qual área você tem que ser formado. Provavelmente, e eu não tenho medo de errar, administrador, arquivista, assistente social, psicólogo, tem que ser formado na área, né, gente? Sim, Então, sim. não vamos pensar que é superior completo em qualquer área. Ah, mas eu tenho um curso X e tenho um MBA Y. Normalmente, os concursos são em relação à graduação. E muito interessante falar também, né, sobre a previsão do cronograma que foi lançado. As provas estão previstas para 11 de abril de 2021. Tá? A gente tem aí as outras datas das outras etapas do concurso e é disso que a gente vai falar a partir de agora, como funciona cada etapa, né? O professor Alexandre vai tirando dúvida da gente. O professor, ele é especialista em TAF, né, no exame de aptidão física, e ele vai poder dar várias dicas, porque eu sei que o pessoal da Polícia Federal começa a se preparar para a prova objetiva, mas também já começa a querer ganhar tempo com o TAF, ganhar, né, condição para poder fazer uma boa prova. Só para fazer um parênteses aí, Alexandre, a gente teve um professor nosso que passou no delegado da Polícia Civil e no delegado da Polícia Federal na prova objetiva, e ele ficou exatamente no TAF. No TAF. Acontece muito. É muito mais comum do que a gente conhece aí. São várias pessoas reprovadas no TAF. Então, e aí é muito interessante. O professor vai dar várias dicas para você fazer, até porque fazer exercícios é muito importante, né? A única ressalva que eu falo é que às vezes eu pego o aluno falando assim: ah, professora, eu treino 3 horas por dia, só consigo estudar 1 hora. Aí também já fica difícil, né? Tem que ter um pouco de equilíbrio, porque a prova objetiva e discursiva é de suma importância, não podemos esquecer. Com certeza. Bom, o último concurso, aqui são os dados do último edital, tá, gente? Diploma devidamente registrado de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Você está vendo que eu estou lendo o que está aqui, você que está aí na sua casa ouvindo, vendo a nossa live. Por quê? Tem cursos que não são em nível de graduação. Então, você tem que verificar lá na sua faculdade, onde você comprou o curso, se o seu curso, que às vezes tem 2 anos, X, se ele é reconhecido pelo MEC como curso em nível de graduação, tá, gente? Por isso que eu quis falar bem devagarzinho, porque fica aí lição de saúde, professor. Obrigado. Lição de casa para você verificar.
40 horas semanais de trabalho, está pensando que é fácil, né, professor? Vai trabalhar só uma vez por semana, é brincadeira. Esse povo é muito mole. Quem dera, Vamos hein? lá. Seguinte, essa aqui é a remuneração de quem está hoje nas classes, né? Quem entra, como que tá, né? Olha lá, de janeiro de 2015 até janeiro de 2019 teve um bom aumento aí, né? De cada uma das classes. Então, quem entra hoje na terceira classe com R$ 12.522,50 nos cargos de agente, escrivão e papiloscopista, né? E quem está na classe especial está aí com quase R$ 19 de salário. Você tem direito ou você tem alguma formação que te propicie fazer perito criminal, as remunerações de perito e delegado sempre foram iguais. Então, muito interessante, aí, ó, começa na terceira classe, né, na terceira categoria, com 23 mil, e quem está hoje na classe especial, isso foi em janeiro, né? Se Deus quiser, o ano que vem tem mais um aumentinho. Eu lembro quando foi concedido esse aumento gradual, foi prometido em vários anos isso, né? Isso foi uma reestruturação que foi negociada aí com as entidades de classe e o governo na época. A gente vinha de um período bem grande sem aumento, né? Diferente do que muita gente acha, a gente não recebe aumento anual por correção de inflação, nada disso. São de acordo com o orçamento do governo. Então, assim, a gente ficou um bom tempo sem receber aumento e fez essa reestruturação de salarial em valores parcelados. A última parcela foi em janeiro de 2019 e agora a gente não sabe, né? Ainda mais com a situação de pandemia e tudo mais, a gente não sabe aí quando é que vai ser a nova. Eu não falo nem aumento, porque na verdade seria uma correção por conta da inflação que a gente deveria ter, assim como nas entidades privadas existe a database, uma correção de inflação, alguma coisa assim. No servidor público não tem. Então a gente fica nessa de entidade de classe, negociar com o governo. A gente vai perdendo o poder aquisitivo ao longo do tempo e a cada restauração a gente consegue recuperar um pouquinho, né? Lembrando que os cargos da Polícia Federal não entram na reforma administrativa, né, professor, se for aprovado. Isso Na muito verdade, interessante. a reforma ela vai abranger todo o serviço público federal, o executivo federal. Só que aqui, o que chama mais atenção hoje é a estabilidade, né? Então, assim, para o fato de estabilidade, a Polícia Federal, como é uma carreira, são carreiras típicas de Estado, assim como outras, né? Auditor Fiscal da Receita, por exemplo, também, Banco Central. Então, assim, algumas carreiras não vão perder essa estabilidade, que também é uma Graças a Deus. estabilidade relativa, né? Porque o servidor público pode sim ser demitido, desde que tenha um processo legal, responda lá um processo por alguma irregularidade, algum crime que tenha cometido, eventualmente. Então, a estabilidade sempre foi relativa. Não existe estabilidade absoluta no serviço público, né? Inclusive, Então, é interessante porque todo mundo acha que quando entra pode fazer qualquer coisa. Não, fez alguma isso, coisa ilegal e eu acho que é justo com alguém que certeza. não esteja vestindo a camisa, vamos dizer assim, da instituição, fazendo um excelente trabalho, nós, como cidadãos, esperamos que essas pessoas não façam parte das organizações que nos representem, né? Então, vamos para cima mesmo, não tem jeito. Bom, vamos continuar aqui. Então, tem as atribuições. Galera, seguinte, eu vou deixar para o professor falar, resumidamente, que quando você lê no edital a atribuição de um agente, a atribuição de um escrivão, eu, por exemplo, quando eu comecei a pensar em prestar concurso para a Receita Federal, o que mais me chamou a atenção é que a Receita Federal tem mais de 270 funções diferentes. Aí você lê lá nas atribuições e fala, caramba, não está tudo aqui. Né? Então, vou deixar o professor falar das atribuições, né, de um modo mais prático, né, da vivência dele, porque é isso que faz encher os nossos olhos para querer prestar concurso na polícia. Professor, fica à vontade se o senhor puder falar das atribuições, tanto do escrivão quanto do agente. Sim, sim. Que é interessante, você falou que lá na Receita tem 270 atribuições, né? Se você olhar a carreira policial federal, os cargos, a atribuição é muito reduzida. Não uma leitura. Você tem aí um parágrafo de atribuições. Quando, na verdade, existem, aí ao contrário, inúmeras atribuições dentro da Polícia Federal para cada cargo.
Então, quando você, de forma resumida, seria o quê? O agente realizar investigações, coleta de dados criminais e tudo mais, né? O agente ele é considerado o investigador, né? O responsável pela investigação dos crimes na Polícia Federal. Só que é muito mais do que isso. A gente faz, são muitos, porque assim, a Polícia Federal em si, ela tem muitas atribuições. Então você pega ali, constitucionalmente falando, por leis, então assim, a gente tem desde as tarefas de polícia administrativa, né, emissão de passaporte, controle de estrangeiro, controle de produtos químicos, segurança privada, tem a parte de inteligência policial, tem a parte operacional, né, que o pessoal tanto conhece aí como o COT, o GPI, que é o pessoal aí que se morre de amores ali pelo trabalho operacional, o GEPOM, o Canil. Então, assim, são inúmeras atribuições. A gente tem as tarefas de realização de escolta de preso quando tem algum flagrante delito, fiscalização em portos e aeroportos, trabalho de imigração. Eu tenho até um slidezinho lá na minha parte mais para frente, que eu cito algumas atividades, né? São bastante atividades já, mas assim, com certeza não são todas, porque a gente acaba esquecendo uma ou outra. Mas de forma resumida, Viviane, lá na frente eu posso falar melhor citando cada uma delas, mas resumidamente o agente seria aquele que é o encarregado de investigar, né, os possíveis ilícitos penais e coletar as provas para levar para dentro do inquérito policial. O inquérito policial ele é presidido pelo delegado de Polícia Federal, ele que é a autoridade policial que conduz o inquérito. E o que é conduzir o inquérito? Ele falou o que tem que ser feito, então eu preciso dessa informação, então o agente vai a campo buscar aquela informação, né? Ele fala para o escrivão, olha, eu preciso que oficie o órgão tal para eu buscar um certo tipo de dado. Então o escrivão, assim, já entrando na seara do escrivão, é aquele que dá as formalidades dentro do inquérito. Então ele vai lá, faz o ofício para Receita, por exemplo, para buscar uma série de dados. Então, de forma resumida aqui, porque como eu falei, não tem como a gente citar todas as atribuições, o agente ele investiga e coleta dados para dentro do inquérito. O delegado, ele é a autoridade policial que conduz o inquérito e diz o que tem que ser feito para a investigação. O escrivão é aquele que dá andamento na parte processual, então a parte cartorária, oitiva de testemunha, ele que formaliza todo esse processo. E o perito, ele busca dados técnicos. Então, se você tem ali, por exemplo, notas fiscais que foram apreendidas dentro do inquérito e você quer buscar uma veracidade de fatos, se aquela nota realmente é verdadeira, se foi recolhido o imposto necessário, o perito contábil, por exemplo, ele está ali para identificar esse tipo de fraude. Ou se foi arrecadado dentro da investigação, apreendido uma substância que aparentemente é um entorpecente, o perito faz um laudo para dizer se aquilo ali, qual entorpecente que é, que substâncias químicas tem naquele entorpecente. E aí a área da perícia é muito grande também, porque tem vários tipos de peritos, né? O perito que é mais conhecido hoje é o perito de informática. Então a gente acaba apreendendo o HD de uma empresa, por exemplo, que está com suspeita de cometer fraude, ou até um caso de pedofilia, vamos dizer assim. Então, o perito de informática ele vai fazer toda aquela varredura com os equipamentos que ele tem para verificar se realmente foi enviado nota fiscal para lá para cá, se teve alguma tráfego de fotos de menores, que se foi recebido isso no computador em algum momento, mesmo que tenha sido apagado, já ele consegue verificar essa informação. Então, assim, é uma equipe muito integrada. Se uma engrenagem não funcionar bem, todo o processo ele não funciona bem. De forma resumida, seria isso. O do agente, eu vou falar um pouco mais para frente, de forma mais especificada. A gente tem hoje aqui duas pessoas que são da área de tecnologia, da informação, que são da área de informação. Depois, Richard, eu pego aqui no edital e te mostro como que é a sua formação para ser perito, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho agora da prova objetiva, né? Como são, quantos itens são, e a prova discursiva, e aí, a partir daí, o professor entra falando sobre a parte de física e falando das outras coisas
que ele preparou aí para você, muito legal também. Ó, então, só resumidamente, eu tenho a prova objetiva e a prova discursiva no mesmo dia. O último concurso foram 5 horas, 120 itens mais uma discursiva, tá? Tudo feito pelo SESP, que agora chama Sebrasp, né? O exame de aptidão física, prova oral para o cargo de delegado, prova de digitação para o cargo de escrivão, avaliação médica, avaliação psicológica e avaliação de títulos. Nesse caso aí, só para delegado e perito, né, no último concurso. Tem a segunda etapa do curso de formação e o último foi realizado lá no DF. O seu também foi no DF? Sim, sim, já há bastante tempo é realizado no DF. Nós temos uma academia de polícia, né, chama ANP, Academia Nacional de Polícia. É uma academia muito bem estruturada. Então, assim, é própria da Polícia Federal. Então, eu acredito que pelos próximos anos continua sendo no DF, lá em Sobradinho. Olha só, professor, eu tenho gente que fica assim, eu não vou para Brasília. Gente, para de ser Zé Povinho. Você vai ficar um tempo só no curso de formação. Quanto tempo durou o seu curso de formação, professor? O meu durou 4 meses e meio, que é o padrão. Assim, hoje numa situação de normalidade, os cursos duram de 4 meses e meio a 5 meses, né? O curso de perito e delegado, eles duram um pouquinho mais. Agentes, escrivães e papiloscopistas, 4 meses e meio. Por Legal. conta da pandemia, nós temos uma academia em andamento. E em outubro começa uma nova academia também da segunda turma, dos 2 outros cargos, que por conta da academia foi feito um enxugamento ali das disciplinas, e essas academias vão durar 2 meses apenas. E vai Né? ser presencial ou vai ser à distância? É toda presencial, toda em regime de internato. Então, assim, a academia normal ela é de segunda-feira a sábado até 2 horas da tarde, podendo ter aulas à noite. E aí no sábado você pode sair da academia, porque durante a semana não pode sair. Você pode sair aos sábados à tarde e tem que retornar até o domingo num certo horário. Nessa academia de 2 meses, você não pode sair durante os 2 meses da academia. Então é pauleira, 2 meses ali focado mesmo, direto. Eu acho é pouco. Quem quer ser polícia, nossa, o cara nem vê, o cara nem liga. Fico mesmo, não tem problema. É muito legal. Bom, vou colocar aqui agora para vocês a prova objetiva, gente. 60 itens, né, no bloco 1, o bloco 2, 36 itens e no bloco 3, 24 itens. Essa última prova, ela trouxe uma composição um pouquinho diferente. O bloco 1, ela tem várias disciplinas. No bloco 2, somente informática. E no bloco 3, contabilidade. Já no caso do escrivão, no bloco 3, tem contabilidade e arquivologia. Tá? Então, a discursiva é um texto dissertativo de até 30 linhas. Então eu posso fazer 15 linhas, Vivi? Seguinte, o SESP ela é meio criteriosa. O número de linhas escritas também entra para pontuação. Então, não adianta querer escrever pouco, você escreve mal e erra muito, você vai ficar, sem nota. Então, tem que desenvolver um excelente trabalho, porque a prova é no mesmo dia, tá? Então, não dá para brincar, não. É caráter eliminatório e classificatório. E nós, se você pegar a lista de aprovados lá no www.sesp.unb.br, você vai ver que quem passou, teve gente que fez aí 96 pontos líquidos, foi bem pra caramba e foi mal pra caramba na redação. Então, outra coisa que nem o professor falou aí, que muita gente reprova no TAF, muita gente reprova na redação. O cara não faz o mínimo necessário. Toma uma pancada, fica treinando pro TAF, fica treinando, fazendo, né, estudando para a prova objetiva, só que não treina redação. Galera, não cai nessa. São 5 horas de prova, tem que fazer muito simulado, tem que fazer muito, né? O SESP é muito legal, eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, qualquer prova discursiva do SESP, eles liberam o cartão resposta da redação. Ele dá para você a dica do que deveria ter sido escrito naquela redação. Então, se você baixar lá 15, 20 redações de últimas provas do SESP, você começa a pegar a linha de raciocínio da banca para fazer prova discursiva. Então, é muito legal. Nenhuma banca faz isso até onde eu sei, mas o SESP faz. Então, se você quer ser policial federal, tem dificuldade com a prova discursiva, não perde tempo. Entra lá, verifica quais são os concursos, principalmente PRF, PF,
os últimos, pega todas, tudo que tinha discursiva, delegado, pode pegar. Pega, tenta fazer e vai para o cartão resposta vendo se a sua resposta é compatível com o que eles esperavam que se escrevesse. Isso, para mim, é, um negócio assim, sensacional. Tá? Então, quem não sabia, está sabendo agora. Eu queria mostrar o seguinte, desses 60 pontos, você sabe que esses 60 itens, você tem 60 pontos possíveis. Descontando erros e acertos, você não pode ficar com menos de 6 pontos. Já nos 36 de informática, descontando erros e acertos, você não pode ficar com menos de 3 pontos. E no bloco 3, contabilidade para o agente e contabilidade e arquivologia para o escrivão, você não pode ficar com menos de 2 pontos. Vivi, mas a somatória dá 11. Por isso, gente, isso aqui são os critérios mínimos. Mas na somatória dos 120 itens, você tem que cumprir, no mínimo, 40%. Eu tenho a nota de corte dos últimos concursos. No final, eu vou falar para vocês qual foi a nota de corte nos últimos concursos. Tá? Então, é para ficar até o final, não esquecer. Olha só, outra coisa muito interessante. Eles não corrigem a redação de todo mundo. Ah, eu vou mal na prova, mas a minha redação tenho certeza que vai ser top. Não pode, tá? Eles já colocam quantas redações serão corrigidas. Nesse caso aqui, foram corrigidas 4 vezes o número inicial de vagas. Então, no último concurso foram 180 vagas, 720 redações corrigidas. E o que tinha no bloco 1? Língua portuguesa, interpretação de texto, redação oficial, direito administrativo. Lembrando que aqui em administrativo tem lei de improbidade, licitação, atos, poderes, tem um monte de coisa. Lei 8.112, direito constitucional, direito penal, processo penal, legislação especial, estatística e raciocínio lógico. Não está determinado, pelo menos não foi determinado no último edital, quantos itens de cada uma. Mas eu lembro, por exemplo, que foram 15 de língua portuguesa e interpretação, uns 5 de redação oficial, tá? Tem como pegar lá na última prova. 36 itens de informática. Essa informática é muito interessante porque ela tem uma parte que é muito pesada de segurança da informação, mas ela tem uma parte que é muito possível. Inclusive, uma aluna que eu estou orientando, ontem, ela fez o simulado. E ela nunca estudou informática, e ela fez 36 itens, e dos 36, ela acertou 14, sem nunca ter estudado, mas ela foi muito estratégica, ela deixou, tudo que ela não sabia, ela deixou em branco, ou seja, só nessa parte ela ganhou 14 pontos sem nunca ter estudado. Eu gosto muito do CESP, coração para o CESP. Senhor do céu, eu amo o CESP. Então, não fica com medo, que nem a Letícia falou essa semana, eu não estou preparada para o CESP. O CESP não é um bicho de 7 cabeças. Se você estudar, fizer muitas questões, entrar na vibe da organizadora, mas por que a prova vai ser errada? Não interessa, os caras colocaram isso aí para te derrubar, mas se você estudar, você não vai ser derrubado. Se alguém já passou nesse concurso, é muito possível você passar se você fizer o mesmo esforço. O Thiago, semana passada, professora, a gente teve uma live do raio-x da PC, e ele falou o seguinte, uma coisa muito interessante, concurso público não é para gênio, concurso público é para estudante, concurso público é para quem estuda. Ele nunca gostou de estudar, ia mal pra caramba, pegou DP pra caramba, só que quando ele foi estudar para o concurso, ele teve que mudar a forma de estudar e estudou da forma que era necessária. Fez muitos simulados, fez muitas questões, né? Essa aluna, por exemplo, está estudando há 3 meses para a PF, ela já chegou a 4.000 questões em 3 meses, tá? Está estudando na pegada. E, mas é muita coisa. Não é. Prova do CESP é item, certo e errado. Você faz assim, ó. Você, em média, tem 1 minuto e meio para cada item. Então, gente, não se desespere. Estude, faça as questões, seja estratégico, não tem certeza, deixe em branco para não perder os pontos. É assim que a gente faz prova para concurso, tá? Eu vou complementar o que você falou aí, Viviane, que é interessante, assim, você falou, estratégia. O CESP, Sebrasp, não vai passar chutando. Dificilmente a pessoa vai dar sorte e passar, eu dei sorte, passei, chutei um monte. Porque o chutar, ele torna muito arriscado, né? Então, assim, porque você perde um ponto de uma questão que você sabia,
né? Como ela anula uma certa, não adianta você acertar 80, por exemplo, e errar 30, 40 questões. 40, por exemplo. Só Acabou. atravessei muito, você está reprovado, né? Então, assim, se Eu, você acertar 80 e deixar 40 em branco, digamos, você consegue uma pontuação para disputar uma vaga. Mas se você fizer as 40, as 80 com certeza, e quiser chutar as 40 e errar tudo, você perde a vaga ali. E eu conheço também várias histórias de gente que tinha estratégia e na hora resolveu arriscar e conferindo o gabarito viu que se não tivesse arriscado, teria passado, né? olha só, olha só, professor, tem um vídeo que circula na internet, aí eu até brinco de vez em quando, que é assim, como chutar no SESC. Eu tenho vontade de chutar o vídeo, para mim não existe, Tem esse vídeo mesmo. né? E aí, por exemplo, essa aluna, a gente estava conversando, ó, vou até mostrar aqui, vou dividir a tela com vocês. Ela fez o simulado e eu falei o seguinte com ela: tudo que você deixaria em branco, você me avisa. Então, tudo que está em azul está em branco. E aí, o que eu falei para ela? Depois a gente fez uma simulação desse que ela deixaria em branco, que resposta ela daria? Para a gente saber se o poder de associação dela em determinadas matérias é maior do que em outras. Porque tem matérias que falam, meu, é melhor você não chutar nada, você nem tentar, entendeu? Sim. Então, esse conhecimento é muito importante. E é difícil fazer uma estratégia para uma prova que tem tanta disciplina e tanto detalhe. E as pessoas acabam fazendo de qualquer jeito, que nem a gente está falando aí, tem preguiça. Ah, não, dá muito trabalho fazer assim. Ai, que é muito isso fazer assim. Não, cara, você não pode pensar nisso. Estou voltando aqui para verificar quantas vagas a gente tem nesse novo concurso. Então, vamos pensar aqui. Eles corrigiram 4 vezes o número de vagas, as redações, os melhores classificados, a redação dos melhores classificados. Se for assim, serão 2.160 redações corrigidas para a gente e 1.200 para escrivão. Então, cara, se você fizer uma boa pontuação, pega lá no site do SESC. Eu estou falando para você, você vai se surpreender que algumas pessoas foram muito bem na prova objetiva e foram muito mal na redação, e pessoas que tiveram notas muito menores que esses que foram bem, mas foram muito bem, tiveram a sua redação corrigida, né? Conseguiram a sua vaga. Então, você tem que estar entre os 2.160 no caso de agente e 1.200 no caso de escrivão. Tá bom? E lembrando, Viviane, que a gente teve aí a confirmação pelo presidente da República e o ministro da Justiça do concurso, e lá eles falam sobre 2.000 vagas. Então, assim, você colocou aí sobre o pedido inicial da Polícia Federal, né, em cima de 1.500 vagas, contemplando ali os cargos de específicos da administração também, médicos e tal, administrador, mas eles foram um pouco mais além. Eles falaram que vão liberar 2.000 vagas para a Polícia Federal, né? Assim como também a Polícia Rodoviária Federal também teve um anúncio recente. Então, assim, 2.772. então, a expectativa de aumento nesses cargos aí de agente, por exemplo, que é o que eu mais acompanho, pular para um concurso com mais de 1.000 vagas, são 1.016 vagas, e aí você pensando na correção de redação, na chamada para próximas fases para fazer exame médico, TAF, vai ter mais de 4.000 pessoas sendo chamadas para essas fases, né? Então, assim, é a hora que você falou. Eu acho que você tem que estar ali estudando a objetiva, com certeza, é o primeiro passo mais importante, colado com a redação, porque não adianta nada ir bem numa prova e ir mal na discursiva, e já treinando para o TAF, que eu vou falar um pouco mais para frente, porque também não dá tempo de treinar para o TAF só depois que se souber se vai bem na objetiva ou não. Tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho também, completar a Viviane em alguns pontos específicos, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o agente Alexandre Araújo, sou formado em Educação Física, sou um professor certificado na Academia Nacional de Polícia para a disciplina Treinamento Físico Policial, lá na ANP. Tem um projeto em que eu ajudo, ensino os concurseiros a treinar corretamente para essa fase do TAF, que chama-se Projeto TAF Clube, que é o endereço do meu Instagram. E Sigam ele. a Federal Treinamentos é a empresa a qual eu faço parte ali para poder aplicar essas aulas, né?
Então, complementando o que a professora Viviane falou, vou falar um pouquinho do TAF, citar ali alguma coisa da investigação social, bem rapidamente. Só, eu, eu queria te pedir uma coisa, não sei se já está aqui previsto você falar. Diga. Pessoal, olha só, o professor falou que ele é formado em educação física. Tem um monte de gente falando assim: ah, mas eu não sou formado em direito, nunca fiz contabilidade, não sou da área de informática, eu não tenho chance. Cara, professor, por favor, Prova viva, né? conta a sua história para esses meus lindos alunos que estão aqui acompanhando a gente. Vamos lá. Como você falou, sou uma pessoa comum. Sou uma pessoa comum. Estudei em escola pública no ensino fundamental. No ensino médio, até meu pai conseguiu me colocar em escola particular. Infelizmente, eu não aproveitei a oportunidade como deveria e não tenho vergonha de falar aqui. Era jovem, e fui reprovado em vários concursos da área militar, que era o que eu tinha interesse na época, né? E é interessante falar que a gente coleciona muito mais reprovações do que aprovações na nossa caminhada. Deixa eu tirar aqui a tela para poder aparecer Pode falando. deixar aí, professor, pode ficar à vontade, pode. Está bonita essa apresentação. Então, a gente coleciona na caminhada de concurseiro muito mais reprovações do que aprovações, tá? Então, eu fui reprovado em concurso da especialista de aeronáutica, Colégio Naval, Escola Naval, EPICAR, SpaceX, AMAN, isso aí tudo eu fiz. Marinha Mercante, lá com meus 17 anos, e fui reprovado em todos. E terminei o ensino médio ali, fui procurar emprego, e a cada possibilidade de emprego tinha... Eu sou do Rio de Janeiro, né? Natural do Rio de Janeiro. Eu enfrentava uma fila com outros 300, 400 jovens procurando emprego. Eu falei, não, eu tenho que entrar para alguma coisa. E aí eu fui me alistar. Me alistei na Marinha para servir. Falei, não, eu vou servir. E aí surgiu ali o concurso da ESA, que é o de sargento do Exército. Vou encurtar aqui um pouquinho a história. Pode contar. E eu me dediquei ali durante 4 meses para esse concurso, como nunca eu estudei na minha vida, né? Com 17 anos. E eu consegui ser aprovado na prova objetiva e discursiva, na ESA. Era jovem, então treinava ali, fazia minhas corridas já de forma paralela também. Entrei para uma academia para treinar força. E aí fui aprovado em todas as fases e consegui fazer o curso de formação de sargento do Exército, que durou 10 meses, lá em Salvador. Um ano depois assumi como sargento do Exército e fiquei no Exército por 13 anos. Durante esse período, eu tentei também algumas vezes a faculdade pública, sendo reprovado também, mas consegui a minha aprovação em 95, começando a cursar a faculdade pública UFRJ em 96. Mesmo assim, por várias dificuldades do trabalho ali no Exército, eu demorei 7 anos para concluir a minha faculdade. Então, eu tranquei, abandonei os estudos, tranquei, quase não voltei, mas concluí a faculdade. Em 2003, eu peguei meu certificado, só que em 2002 eu comecei a estudar já para concursos, né? E aí já tive minha outra série de reprovações. Receita Federal, Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, inúmero PRF, Polícia Federal de 2002, inúmeras outras reprovações também. Em 2004, era o ano que eu tinha que fazer o curso de 10 anos do Exército, é o curso para uma promoção, e eu estava estudando concomitante para o TRT, que era um concurso ali em 2004. Então, em 2004, eu tinha que estudar internamente, para ser promovido, e também continuar estudando para concurso. E aí, TRT, obtive a aprovação, mas fiquei fora das vagas para analista e técnico. E aí, quando eu acabei o curso interno, surgiu o concurso da Polícia Federal, em julho de 2004. Eu já vinha estudando há um bom tempo, 2 anos, porque comecei a estudar em julho de 2002, e aí eu me dediquei também, mais uma vez, como nunca. Já vinha me dedicando esses 2 anos, já não ia para a praia final de semana, já quase não saía. Tem a morte com carioca, gente? Isso, exatamente. Eu já ia
Eu já ia para o cinema com a minha namorada, que é a atual esposa, e se o filme fosse chato, eu já falava assim, cara, eu perdi 2 horas de estudo aqui nesse filme, porque você fica meio obcecado, né? E faz parte do jogo. E aí, em 2004, saiu o edital, durante 3 meses eu estudei muito focado para a Polícia Federal e consegui aprovação aí para agente e escrivão de Polícia Federal do concurso nacional. Os 2 cargos eu consegui aprovação e optei pelo cargo de agente. Como eu era militar do Exército, formado em Educação Física, a parte do TAF foi bem tranquila para mim, porque eu já vinha treinando, já sabia como e tal. Eu tinha um pouquinho de dificuldade com natação, e aí eu busquei a faculdade no qual eu me formei, pedi para o professor lá da época uma raia para eu treinar, e todo dia eu ia para lá treinar natação depois do quartel, para dar uma melhorada na velocidade, e deu tudo certo. Então, assim, por exemplo, contabilidade, tive muita dificuldade para aprender, muita dificuldade. Fiz o curso 2 vezes. Direito, nunca tinha visto nada de direito. Como você falou, eu sou formado em educação física, né? Então, assim, a parte de exatas ali eu tinha uma certa facilidade, mas todo o restante, ralei muito em português, ralei muito em informática. No meu concurso caía ainda economia, administração. E, gente, eu vou falar, eu posso falar, eu saí do zero em tudo. Tudo. Tirando português, que a gente aprende desde criança, mas é bem diferente para concurso, mas eu saí do zero em tudo. Então, esse negócio de que eu sou da área de direito, não sei contabilidade, não sei raciocínio lógico, estatística, ou eu sou da área de exatas, não sei direito. Gente, tudo se aprende. Então, assim, eu não tenho as melhores das histórias, nunca fui CDF, mas o seu passado não é o que determina o seu futuro. O que determina o seu futuro é o presente, é o que você faz agora, né? E durante um determinado período de 2 anos e 3 meses, eu me dediquei, eu comecei do zero e consegui alcançar a aprovação num concurso que eu considero que é excelente, que me atende muito bem, que estou muito satisfeito. Então, assim, não tem desculpa. É começar e estudar do que você tem mais dificuldade, né? Abrir mão de algumas outras coisas em função do estudo, fazer muitas questões, fazer muito simulado e por aí vai. Então, não tem fórmula mágica, não tem segredo e não tem desculpa. É isso. Então, vamos lá. Esse é o resumo da minha história, né? E hoje Parabéns. eu tenho quase 14 anos de Polícia Federal, né? Eu tomei posse em 2006. E estamos aí. Tenho mais 10 anos para trabalhar, firme e forte. Então, eu vou falar um pouquinho aqui do curso de formação também, como é que é a escolha da primeira lotação, falar um pouco da remuneração. A professora já iniciou, mas eu vou falar um pouquinho mais, os benefícios e um pouquinho da carreira, né? Sobre as fases de concurso, eu vou falar um pouco mais do TAF, né? A investigação social, vou dar só uma pincelada, por isso que eu nem coloquei aqui, e o curso de formação, que é considerada a segunda etapa do concurso. Então, o TAF, hoje, ele tem os testes de barra, impulsão horizontal, que é o salto com os 2 pés juntos, corrida de 12 minutos e natação 50 metros. Qual que é a prova mais difícil? Olha, para cada um tem uma prova mais difícil. Então, para mim, a prova mais difícil era a natação. Porque é uma coisa que a gente não faz no dia a dia, pelo menos eu não fazia no dia a dia. Eu sabia nadar, sabia das técnicas, mas não sabia todo dia. A barra eu treinava, não que diariamente, mas pelo menos 3 vezes por semana. O salto eu conseguia fazer ali alguns trabalhos de fortalecimento e tal durante 3 vezes na semana. A corrida também já era uma coisa muito natural por ser militar do Exército, mas a natação para mim era o que eu tinha mais dificuldade. Tem gente que já tem o hábito de nadar desde criança, então é muito fácil. Já não tem muita força para fazer barra, então tem gente que está um pouco acima do peso, tem muita dificuldade. Tem gente que não consegue correr, tem muita dificuldade. Então, assim, não existe o teste mais difícil da Polícia Federal, existe o teste mais difícil para você, porque você não treina para aquele teste. Porque se você treinar de forma antecipada para esse teste específico, ou para os 4 específicos, posso até englobar aqui a abdominal da PRF, que é o único que diverge aqui, você consegue alcançar os índices, tá?
Para quem não sabe nadar, complica um pouco mais, porque você vai ter que aprender a nadar primeiro, para depois melhorar as técnicas e aí ganhar velocidade. Aí eu concordo que as velocidades, os índices exigidos na natação não são fáceis de serem alcançados. Então, de uma forma resumida aqui, nós temos os índices mínimos e máximos do último TAF da Polícia Federal. Lembrando que eles vêm sofrendo algumas mudanças. Então, lá em 2004, os índices eram outros, eram um pouco menos difíceis, vamos dizer assim. Em 2009, eles fizeram uma reformulação no concurso e aumentaram bastante os índices, que são bem próximos desses que estão aqui agora. A natação era mais difícil ainda, porque o índice mínimo eram 41 segundos lá em 2009. A gente pensa que 3 segundos é pouco, mas para natação em 50 metros, 3 segundos é muita coisa. Tá? Então, hoje você faz ali o teste de barra fixa masculina, no mínimo 3 repetições, no máximo 15. Para todos os testes, você tem um sistema de pontuação que vai de 2 pontos a 6. Então, se você fizer 3 barras, você ganha 2 pontos. E se fizer 15 barras, você ganha 6 pontos. Você tem que fazer no mínimo 2 pontos em cada teste, né? Que é o mínimo necessário, que são os índices que estão aqui. Senão você é reprovado já automaticamente. E no conjunto das provas, tem que fazer 12 pontos. Ou seja, se eu fizer o mínimo em tudo, eu passo? Não, porque você só faz 8 pontos. E você precisa de 12. Então, o meu conselho é, aquele que tem mais dificuldade, você tentar chegar pelo menos no mínimo, e aquele que você tem mais facilidade, você treinar buscando uma nota um pouco maior. Por exemplo, eu faço 10 barras, então você vai fazer ali uma nota próxima a 4 pontos, por exemplo. Então, você já está com 2 pontos de vantagem, e assim sucessivamente. Ô, professor, só uma pergunta. É nessa prova que você não pode fazer em 2 categorias, mais de 2 categorias o mínimo? Não. Assim, você pode fazer até, por exemplo, olha que interessante. Você pode fazer 2 pontos na barra, 2 pontos no salto e 2 pontos na corrida e fazer 6 pontos na natação, por exemplo. Você fez 12 pontos e está aprovado. Tá? É um conjunto de provas e um mínimo em cada uma. Beleza. Por isso que é interessante você saber também, é uma outra estratégia que você pode utilizar durante o seu treinamento. Tá? Então, a barra de 3 a 15, barra para feminino, para as mulheres, é sustentação. Então, um mínimo de 15 segundos suspensa na barra e um máximo de 35. O salto mínimo dos homens, 2,7. Deu uma melhorada no último concurso. No concurso anterior, era 2,14. Então, deu uma baixada um pouquinho. Hoje são 2,7 até 2,38. E o feminino, 1,59 a 1,90. Aqui quem tem a estatura um pouco mais baixa tem uma certa dificuldade inicial, mas com treinamento você consegue superar essa dificuldade de forma tranquila, porque aqui é muito força de membros inferiores e técnica. Corrida de 12 minutos. O mínimo para homens, 2,350 e o máximo 2,710. E para as mulheres, 2,20 e 2,340. E a natação, como eu falei, 44 segundos é o mínimo. E o máximo 31 segundos. Para mulheres, 54 segundos e 37. São índices que não são fáceis, mas não são impossíveis, tá? De serem feitos. Você, com treinamento correto, você consegue alcançar os índices, sim, em um tempo hábil, né? Não adianta querer fazer também, começar a treinar depois que sair o seu nome no edital como aprovado, porque vai faltar um mês para fazer o TAF, e aí fica muito difícil. Você vai querer treinar muito além da sua capacidade, e aí o risco de lesão é muito grande, etc. Professor, tem uma pergunta aqui, posso fazer para o senhor? Claro. Que é uma coisa que acontece muito, eu até brinco. Eu já vi pessoas que fazem academia todos os dias ser reprovada em TAF. E já vi pessoas que fazem o treinamento corretamente serem reprovados no TAF quem é rato de academia e ser aprovado em TAF quem treina adequadamente. E o Eduardo está fazendo uma pergunta muito interessante. Ele está perguntando se os testes do TAF são realizados sequencialmente, Sim. Né? E aí eu falo sempre, às vezes você vai para a academia, treina um negócio para meia hora. Aí você treina outro negócio para meia hora. Aí quando,
Aí o cara vai lá e o cara não consegue fazer. Treina, tem 5 minutos. Ele acho que tem um tempo entre um e Sim. outro. Conta aí pra gente. Então, os testes são todos aplicados no mesmo dia, tá? Com intervalos mínimos de 5 minutos entre um e outro, tá? O que acontece? Os testes são feitos nas capitais dos estados, né? Então, por exemplo, você vai pegar São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, muitos aprovados. Então, eles criam grupos para fazerem a realização do TAF. Então, eles marcam um horário. Então, primeira turma, 8 horas. E aí tem X número de candidatos para fazer aqueles testes. Próximo grupo, 10 horas, 11 horas. O próximo, 2 horas da tarde, por aí vai. Ou então, em alguma outra localidade, o número de aprovados é pequeno, eles marcam todos juntos para fazer a prova do TAF. Eu Sendo tive. que, assim, pode Pode falar. falar, professor. Pode falar. Então, assim, você tem um intervalo mínimo de 5 minutos. Então, vamos botar aí, se for um grupo de 10 pessoas, por exemplo. Então, todos os 10 vão fazer a barra na primeira tentativa. Caso alguém não seja aprovado, ele tem o intervalo de 5 minutos para tentar pela segunda vez, tá? E aí, após a realização da segunda tentativa, daqueles que desejarem tentar, todos esses 10 vão para a segunda prova, tá? Então, é um grupo. Então, o grupo vai agora fazer o salto, que é a ordem do edital. Então, o grupo faz o salto, todos os 10 fazem, e aí aqueles que não atingiram o mínimo vão fazer uma segunda tentativa, tá? E aí depois vem o teste, hoje o teste de natação vem antes da corrida, tá? Pelo último edital. Então, a natação, vão fazer o teste de natação, todos os 10 também. Aqueles que não alcançaram, geralmente faz uma bateria ali de 3 ou 4 alunos na piscina. Aqueles que não alcançaram, mesma coisa, segunda tentativa. E aqueles que não conseguiram algum teste vão ficando, eles podem optar em continuar a fazer as outras provas ou não. Por quê? Tudo hoje é filmado. Então o aluno ia falar assim, não, mas eu cheguei no índice do salto e o avaliador falou que eu não consegui por causa de 1 centímetro. Então ele faz a opção de continuar e depois entrar com recurso administrativo. E aí essa imagem, esse vídeo do teste dele é avaliado para ver se realmente ele alcançou ou não aquele índice. É o Tá? VAR. Exatamente. É um VAR posterior, né? Então é avaliado ali. Teve até um caso que é bem conhecido na rede social do último concurso da PRF, na execução da barra de um aluno que rodou aí. Ele fez para mim ali umas 7, 8 barras de forma correta e o avaliador não contava porque falava que ele estava flexionando o quadril ou flexionando o joelho. Só que era uma flexão mínima, que é um movimento natural do corpo. E o avaliador não contou diversas execuções dele. E por ele ter o vídeo gravado, né, a banca ter o vídeo gravado, foi reavaliado e isso aí também rodou as redes sociais. Se não tivesse, ia ficar por conta do avaliador. E por último, a corrida de 12 minutos, e aí sim, todos os 10 vão ao mesmo tempo, por exemplo. E o interessante é que para a corrida não há segunda tentativa. Então, aquele que não conseguiu, ele não tem uma nova chance de tentar fazer a corrida. Professor, Então, posso fazer uma pergunta? Por exemplo, claro, na barra. O cara tentou uma vez, tentou a segunda. Se ele na segunda não conseguiu o mínimo, ele vai para o salto ou ele já é excluído? não, ele pode optar. Por isso que eu falei, eu quero continuar fazendo os outros testes, Tá, tá? Mas o avaliador colocou que ele está reprovado. tá bom. Mas ele vai continuar fazendo outros testes e aí ele vai entrar com recurso para reavaliar aquele teste que ele não foi aprovado, tá? Claro que tem gente que sabe que não passou, que não tem jeito, né? Então, assim, eu subi na barra, eu não fiz nem 2 repetições, eu não consegui nem passar o queixo da barra. É até forçar a barra dizendo que vai entrar com recurso administrativo. Mas tem gente que faz também dessa forma, tá? Agora, o interessante é que quando fica muito próximo, não, eu passei sim o queixo da barra, você falou que eu não passei, então ele faz a opção de continuar e ele vai pedir o recurso administrativo para ser avaliado posteriormente, tá? A Dani está perguntando aqui se é ideal fazer treino de força ou focar simplesmente nos exercícios do TAF. As duas coisas, tá? Porque assim, o treino de força
não é um treino de força comum da academia de musculação, é um treino de força focado na musculatura, nos movimentos utilizados na barra, por exemplo. Entendeu? Então, Legal. assim, a gente fala que, assim, para treinar barra, você tem que ter a barra para treinar. É imprescindível você ter uma barra. Você segurar na barra, fazer a pegada, tentar manter-se. Só que existem outros exercícios auxiliares para ajudar, né? Você não faz nenhuma barra, sobe aí e tenta. Isso também não ajuda em nada. Então, assim, tem alguns exercícios de progressão para você ir utilizando. O professor, o Richard perguntou aqui qual o teste reprova mais no, qual o exercício reprova mais no físico, mas eu também queria só fazer um adendo. O professor falou que em alguns casos, algumas provas são de manhã, algumas são 10 horas, algumas são 2 da tarde. A gente teve um concurso de GCM o ano passado aqui foi em São Bernardo, eu acho. Gente, o calor do Agreste, depois do almoço, na época de verão, eu indico, inclusive, que você treine em vários horários do dia, essa sequência sequencial mesmo, de acordo com o edital, para você se preparar para o que vier, né, professor? Sim. O que eu aconselho, tecnicamente falando, é assim: nesse momento ainda não é necessário você fazer isso. Você tem que focar no ganho de força, no ganho de repetição. Não é necessário, nesse momento ainda, treinar diariamente ou 3 vezes na semana toda a sequência do TAF. Porque uma coisa é você treinar e a outra é você executar. Então, por exemplo, eu pergunto para o meu aluno quando ele vem fazer a inscrição comigo pelo projeto TAF: como é que você treina a corrida de 12 minutos? Não, eu corro 12 minutos 3 vezes na semana. Gente, correr não é treinar. Correr é o teste em si. Você vai evoluir se você correr 12 minutos, 3? Vai, até vai. Você começou do zero, você faz hoje 1,5 km em 12 minutos. Se você correr, você vai evoluindo, é normal. Agora, isso não é treinar. Isso é correr. Treinar é você treinar educativo para melhorar a coordenação motora, aumentar a passada, é você fazer um bom aquecimento para você evitar uma possível lesão, é você fazer um teste de tiro, alternância de velocidade para aumentar a sua capacidade cardiorrespiratória. E aí, uma vez por mês ou a cada 15 dias, sim, fazer o teste de 12 minutos para a gente ir avaliando a melhora. Isso é treinar, né? É igual fazer. Você faz atividade física? Faço. Subir escada e descer é atividade física. Agora, você faz exercício físico? Exercício físico é uma coisa que é planejada, periodizada para um objetivo. Então, exercício físico você faz buscando um objetivo. Então, tem que ter uma série de um planejamento eficaz para você alcançar isso, tá? Tem uma Então, assim, pergunta. só complementando, esse lance de treinar em vários horários, você pode até empurrar um pouquinho mais para frente para fazer. Porque se você correr 1,5 km hoje, e para correr isso hoje, meio-dia, vai ser mais difícil ainda. Agora, se você estiver treinando direitinho e chegar lá no 2 km, no 2,400, que seria um excelente já, aí sim, treinar 2,400 em 12 ao sol de meio-dia, você vai ver que vai ter uma queda de rendimento. E aí você vai treinar de forma específica, mas já bem preparado, com a capacidade cardiorrespiratória melhor, musculatura já mais preparada. Tudo isso tem que ser feito de forma planejada, entendeu? Só tem uma pessoa perguntando aqui essa impulsão horizontal, se você tem alguma dica de local, se é bom fazer num clube, numa praça, onde você É, acha que é adequado treinar? o local adequado para você treinar é, primeiramente, para evitar lesões, evitar treinar no concreto firme, tá? Porque se você ficar saltando muitas vezes ali num chão muito duro, ainda mais que, como eu falei, as pessoas não treinam, elas só executam, né? Então, assim, se você não está com um trabalho de fortalecimento ideal, trabalho ali de articulações e joelho, principalmente tornozelo nesse momento, se você não estiver trabalhando isso, um salto num chão duro que você não sabe nem como é que faz uma aterrissagem correta, a chance de você ter uma lesão é muito grande. Agora, leva isso para uma praça, para um gramado. Quando você tem um gramado, você já tem um ambiente ali um pouco menos duro, né? Mas o que é fofo? Mas um pouco menos duro.
Em alguns locais tem centros poliesportivos que tem uma área de salto, de areia mesmo. E aí seria uma situação ideal, você saltar com uma base rígida de concreto e aterrissar no local de areia, que é como se seria na prova, né? E aí a chance de você ter uma lesão diminui muito por conta disso. Ó, a Letícia está falando aqui como que se pode usar luva no teste da barra, como faz para não escorregar, se tem aquele pó e se terá que ser feito com máscara. Bom, O lance da máscara a gente acredita que sim, mas não tem como saber porque não exatamente. teve nenhum concurso ainda com TAF nessa pandemia. Então, assim, isso aí eu vou deixar em aberto porque depende de como vai ser o edital. Mas eu posso te adiantar que o curso de formação, as atividades físicas lá estão sendo feitas de máscara. Então, assim, a tendência é que seja feito também, o que eu sei que torna ainda mais difícil o teste. Então, assim, mas a gente tem que treinar já com a máscara a partir de hoje, porque o ser humano é totalmente adaptável. Então, a gente tem que treinar da forma que vai ser exigido. A luva não pode utilizar a luva, tá? Eu sei que na ansiedade ali do momento, a mão realmente sua, mas tem lá um pozinho para a gente passar na mão. Na dúvida, passa a mão ali no chão, na areia, deixa aquela mão bem grossa para você fazer a pegada na barra. E treine desde já sem a luva. Porque, assim, essa pegada, esse calo na mão que vai aparecendo na mão, né, ao longo dos treinos, é um fortalecimento que está acontecendo ali. Porque a barra não é só musculatura de braço e costas. A pegada também é muito importante ser treinada, né? Aqui a gente tem dois alunos do professor Alexandre, é o Marcelo e a Ana Neumann, falando aqui que a evolução impressiona. Ah, Show sim, de são meus alunos bola. bem dedicados, né? São muito dedicados estão treinando comigo aí. Eu posso até falar que é pouco tempo, né? Tem aí no máximo 3 meses. Já tiveram uma evolução assim incrível, mas não só pelo planejamento, mas sim pela dedicação. Porque Lógico. não adianta também um planejamento todo pensado, perfeito. E aqui eu vou puxar um pouco de sardinha para o meu lado. Cada aluno tem que ter um planejamento ideal para a sua rotina. Então, assim, não adianta você falar que você vai correr, né? Agora, na época de pandemia, aconteceu muito isso. Não, correr 12 minutos na esteira. Tá, mas você está sem acesso à academia, você não pode sair na rua, como é que faz? Então, o Marcelo, por exemplo, ele tinha um espaço de 40 metros no estacionamento do prédio que ele mora e a gente montou um treino para ser feito ali. E aí, quando ele saiu para a rua agora, depois que está evoluindo a pandemia, ele fez o simulado e ele realmente sentiu a evolução dessa corrida de 12 minutos, sendo que o treino dele era um espaço de 40 metros. Então, assim, para cada aluno tem uma particularidade e eu monto um treino específico para cada um. Treino genérico, na minha opinião, não funciona. Não É o que funciona tão bem, eu né? falo que o que é para todo mundo não é para ninguém, né, professor? Isso, exatamente. Deixa eu passar aqui, não sei se tem Vamos mais lá, perguntas para o Itaf, mas vou passar um pouquinho aqui. pode deixar que eu vou falando para o senhor. Isso. Antes de falar do curso de formação, eu não coloquei aqui, mas só dando uma pincelada, uma das fases do concurso é a investigação social. Então, assim, vai uma equipe da Polícia Federal, da região onde você mora, para saber um pouco mais da sua vida. Então, eu lembro que, na minha época, o pessoal foi lá no quartel que eu servi para saber se eu tinha alguma punição disciplinar, se era um militar, né, qual o comportamento que eu tinha, se eu tinha alguma uma alteração ou não. Eles vão no emprego que você já tem ou você já teve para saber. Eles buscam em sistemas alguns processos criminais, essas coisas todas. Geralmente vão na sua vizinhança saber de você, se você é um cara, não, esse cara aí é briguento, encrenqueiro. Então, assim, é uma investigação mesmo para saber se você está apto a assumir um cargo ali de agente da Polícia Federal, de escrivão, de delegado, tá? Então, assim, eu sei porque eu já fiz investigação social na época, candidatos do concurso que estavam sendo aprovados. Então, a gente faz uma varredura na sua vida realmente para saber se você está em condições de assumir o cargo. O curso de formação aqui, O até porque Richard para ser polícia não pode entrar qualquer um, né? Para qualquer está serviço público, na verdade, né? é Mas ainda verdade. mais para a polícia. O Richard está perguntando se divórcio influencia. Não, você vai ter mais Não, tempo para não, estudar. Vai. nada disso. Falar um pouco do curso de formação aí, então,
Tá uma foto minha lá de 2006, eu lá no curso de formação. Então, numa situação normal, o curso de formação tem a duração de 4 meses e meio para os agentes, escrivães e papiloscopistas, tá? Hoje ele é feito em regime de internato. Por que que eu falo hoje? Porque na minha turma, no meu concurso, ainda não era internato. Foi o último concurso que não era internato. De 2009 para cá, todos são internato, academia. Então, você tem que ficar na academia de segunda a sábado, até 2 horas da tarde, se não me engano. E aí você pode sair e voltar só no domingo. Ou sair no sábado e voltar, e sair no domingo de novo, até certo horário. É um curso bem puxado, tem aulas da noite, muitas aulas operacionais, muita atividade física. Você está vendo aí uma pista de corrida na imagem, a nossa piscina. Você tem aula de armamento e tiro, treinamento físico e policial, você tem aula de abordagem, defesa pessoal policial, direção defensiva, segurança de autoridades e as matérias teóricas também, né? Então, aquilo que você vai trabalhar no dia a dia, direito penal, processo penal, as legislações específicas que a gente trabalha, então, legislação de segurança privada, de produtos químicos, parte de inteligência policial, entre outras. É interessante que lá é a única etapa do concurso, além da prova objetiva e redação, é claro, né? Que ela é classificatória também. Então, assim, é ali que vai definir para onde você vai depois trabalhar. E zera. Então, Aí você começa a concorrer do zero. isso, Essa nota que... Tá. isso. Então, ali chegou todo mundo, está zerado, e de acordo ao longo da academia, as inúmeras disciplinas e provas, práticas e teóricas, vão definir a sua colocação final para a escolha de lotação. Então, a administração pública, ela, né, define lá, por exemplo, concurso de 200 vagas. Então, ela abre 200 claros nas delegacias, superintendências e diretorias que já existem hoje. Então, você vai ter ali vaga em São Paulo, Santa Catarina, Manaus, etc. Essas vagas são oferecidas previamente para quem já é policial, para quem já está na casa, tá? Então, um colega que no último concurso estava lá na fronteira, em Cruzeiro do Sul, por exemplo, ali ele se candidata, é um concurso interno que funciona com pontuações de localidades. Então, Cruzeiro do Sul hoje tem 4 pontos por dia. Você recebe. São Paulo capital, você recebe 1 ponto por dia. E aí, ao longo dos anos, você cria uma certa pontuação. Tem algumas outras particularidades, mas assim, a grande parte da pontuação é essa. E aí se candidata para uma vaga melhor. Então, o colega de Cruzeiro do Sul consegue sair dali e talvez não vá para Florianópolis ainda, mas ele vai conseguir ir para Belém do Pará, ou Campo Grande, ou uma outra região do Sul. E a gente vai se movimentando, tá? E aí o que sobra, né? Aquelas que são oferecidas durante o concurso, aquela da onde o policial saiu, então Cruzeiro do Sul, por exemplo, ela vai ser oferecida lá na academia de polícia para escolha, para a primeira lotação. Então, por isso que as vagas iniciais são basicamente nas fronteiras, entre aspas, piores lotações. As Qual mais foi a sua primeira distantes. lotação? Isso, é a primeira lotação, onde você vai pagar o seu pedágio aí inicial como policial na fronteira, etc. E esperando um próximo concurso para que você consiga sair dali para um outro local, ou não, né? Tem colega que fica, gosta. Qual foi a sua primeira? Então, em 2004 foi um pouco diferente. Em 2004 nós tivemos um super concurso e ele tinha o concurso regional e o concurso nacional. Então, essas vagas de fronteira foram oferecidas para o concurso regional. E eu só fiz o concurso nacional. E eu fui aprovado no concurso nacional. Então, as vagas eram um pouco melhores. E aí, na academia, eu fui bem colocado na academia, consegui escolher uma boa lotação e eu vim para São José dos Campos, interior de São Paulo, que é a lotação que eu estou até hoje. Legal. Então, eu peguei uma primeira lotação muito boa, que é muito disputada, inclusive. Próximo do Rio de Janeiro, que é onde está minha família e tudo. Então, assim, para mim é uma lotação ótima, pretendo ficar aqui por um bom tempo ainda, quem sabe até aposentar, não sei.
Mas eu conheço as fronteiras de missão, né? A Polícia Federal tem muito isso. Missão para a gente fazer apoio a colegas em determinado local. Então, eu conheço ali a Rondônia, Pará e alguns outros locais ali de fronteira que eu já trabalhei por um período. Então, assim, é muito importante chegar na academia e você se dedicar, porque aqueles 4 meses e meio vão definir os seus próximos 3, 4 ou 5 anos de primeira lotação, onde você vai morar e exercer atividade. E, às vezes, um ponto numa prova te joga quilômetros de distância de um lugar para outro. Entendeu? Tem alguma pergunta aí sobre lotação, sobre curso de Não, formação? só se é classificatório o curso de formação. Isso. Aí botei. CNH, se tem que ter CNH. A CNH é obrigatório do concurso, né? É. Aí botei algumas fotinhas da época lá. Essa foto da entrada aí é uma foto que é muito conhecida, que é a foto que todo mundo quer tirar na plaquinha de entrada da realização do sonho. Olha que Tá legal. na porta da Voltada para academia. a Essa plaquinha realização já até do... mudou atualmente, não é mais essa, mas tem a mesma frase lá, né? Até porque essa foto aí tem 14 anos já. Mas é uma foto que todo mundo quer estar lá do lado dessa plaquinha dizendo que conseguiu alcançar seu objetivo. Então, já falei aqui da escolha de lotação, né? Então, só para resumir, estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima são conhecidas como Amazônia Legal, né? São as preferências e lotações. E, além disso, as outras unidades de fronteira, que podem ser fronteiras ali do Centro-Oeste também e do Sul. A região Sul também tem as unidades de fronteira. Geralmente aparecem algumas vagas para as unidades de fronteira do Sul. São bem concorridas, inclusive. E aí é assim que funciona, que provavelmente é onde o colega vai trabalhar na sua lotação inicial. Inicial, gente, fica calmo. Inicial, exatamente. Então, aqui é só uma tabela mais enxuta de como são as remunerações hoje. Esse é o subsídio, né? A gente tem, por lei, um subsídio. Então, o agente ali escrivão e papiloscopista, hoje, depois do último parcela do aumento salarial, salário inicial bruto, hoje é de R$ 12.522,50. E hoje um agente escrivão ou papiloscopista de classe especial está com salário de R$ 18.651 bruto. De peritos e delegados tem os salários maiores, né? 23 mil inicial e mais de 30 mil em final de carreira, ainda, em topo de carreira. Tá? Só que, além disso, a gente tem alguns outros benefícios também. Então, eu elenquei aqui alguns. Então, a gente tem um auxílio alimentação, que todos recebem, hoje no valor de R$ 458. Para quem tem filhos menores de 6 anos, você recebe aí R$ 321 por cada filho menor de 6 anos. E aí, quando o filho completa 6 anos, esse valor é suprimido. Nós temos uma assistência à saúde, nós não temos plano de saúde, desculpa, da Polícia Federal, mas temos uma assistência à saúde, que varia aí em torno de R$ 101, que é o valor mínimo. Não passa muito disso, mas, por exemplo, uma família que tem o servidor, a esposa e 2 filhos, ele recebe um pouco mais de R$ 400 de auxílio, de assistência à saúde. A gente sabe que um plano de saúde hoje está muito mais do que isso, né? Mas você recebe uma parte aí, um auxílio para ajudar ao pagamento desse plano de saúde. Caso você queira optar por plano de saúde. Se você não quiser, você não recebe o auxílio também. Nas unidades de fronteira hoje, até um pouco recente, nós temos o adicional de fronteira, a PRF também tem. Isso tudo aí a PRF também tem, tá? R$ 91 por dia trabalhado. Então, se você está trabalhando aí em torno de 22 dias por mês, você recebe em torno de R$ 2.000 a mais por mês, só por estar lotado em fronteira. Então, a fronteira hoje acabou tem um pouco mais chamativo
do trabalho, porque tem esse adicional aí mensal, que você pensar são 24 mil a mais por ano, né? Então, o colega vai para a fronteira, de cara ele já recebe 2 mil a mais do que um colega que não vai, de terceira classe. E agora, o mais novo, aí, muito recente, é a Lei 14.003 de 2020, que criou, né, as funções comissionadas e funções gratificadas na Polícia Federal. São mais de 500 funções gratificadas distribuídas nas delegacias e superintendências, que também tem um auxílio de remuneratório, que vai de R$ 300, ou na chefia mais baixa, são funções de chefes, até um pouco mais de alguns R$ 1.000 para chefias mais importantes, né? Eu hoje me encontro como chefe de um núcleo na delegacia, então eu recebo uma função gratificada dessa. Em uma delegacia, nós temos ali de 5 a 6 chefias, que são repassadas para aqueles policiais que têm uma responsabilidade em algum setor específico, né? Então, hoje, em uma delegacia tem o chefe da delegacia, que é um delegado de Polícia Federal. Nós temos o chefe do núcleo de perícia, para aquelas delegacias que têm a unidade de perícia. Nós temos o chefe do núcleo operacional, o chefe do núcleo cartorário, o chefe do núcleo de polícia administrativa e o chefe do núcleo administrativo. São 6 funções comissionadas ou gratificadas. E aí você pode pensar assim, mas eu vou chegar novinho, cara, como é que eu vou chegar? Não tem como pegar uma chefia. Em fronteira, gente, todo mundo é novinho. Então, assim, você pega aí, de repente, você é um ex-policial civil, um ex-policial militar, já tem um tempo ali de parte operacional que você conhece, você chega lá em Cruzeiro do Sul, todo mundo novinho, o chefe fala, você vai ser o chefe do núcleo operacional. Pelo seu histórico policial, você vai ser o chefe do núcleo operacional. E aí você ganha uma responsabilidade a mais de coordenar as operações na região, e por isso você é gratificado por essa chefia, né? Então, esses são os benefícios que pouca gente fala, mas eu elenquei aqui todas para a gente também saber que, além da remuneração de subsídio, o policial ganha um pouquinho a mais ainda aí no seu salário. Aí vamos falar do que interessa, o pessoal quer saber, né? Algumas áreas de atuação policial. Então, a Polícia Federal tem uma série de áreas que você pode trabalhar, desde inteligência policial, que é aquele mais conhecido, né? O pessoal que faz o trabalho de escuta, de investigação velada. Tem um trabalho de prevenção ao uso indevido de drogas com jovens e adolescentes, muito legal também. Trabalhamos com investigação de desvio de recurso público, que é um dos mais famosos hoje em dia, né? Desvio de dinheiro, corrupção, lavagem de dinheiro, fraude bancária, que acontece muito, golpes, né? Fraudes previdenciárias junto ao INSS, Interpol, que é o contato com outras polícias, com polícias de outros países, tráfico de armas e drogas, contrabando de caminho. Você vai lá para a área de fronteira do Sul, ali Foz do Iguaçu, tem muito. Trabalhamos com grandes eventos, segurança dignitária, que são as autoridades, né? São chefes de Estado de outros países. Quando vem ao nosso país, é a Polícia Federal que faz a segurança dos chefes de Estado. A segurança dos ministros de Estado também é feita pela Polícia Federal. Só do presidente e do vice-presidente que não, que é feito pelo GSI do Exército. Então, tem o setor que trabalha com bombas explosivos, controle de segurança privada, produtos químicos, controle de armas, Sinarme aí. Crimes eleitorais são investigados pela Polícia Federal, crimes ambientais, cibernéticos, pedofilia, registro de estrangeiro, emissão de passaportes, imigração. Então, assim, tem espaço para todo mundo trabalhar na Polícia Federal. Canil, que eu não citei aqui também, temos Canil na área de aeroportos. E aí aquelas áreas que chamam mais atenção aí nas redes sociais, né? O COT, que é o Comando de Operações Táticas, que é o grupo tático da Polícia Federal, que é aquele grupo que é o dia a dia de treinamento para situações de maior risco, sediado lá em Brasília, o pessoal lá, treinamento o dia todo, ou estão em treinamento, ou estão em operações, ou estão ministrando curso para outras forças policiais, ou estão participando de cursos com outras forças policiais. É o dia a dia do COT.
O GPI, esse COT fica sediado em Brasília, os policiais são lotados lá. Agentes, escrivães, delegados, papiloscopistas podem fazer parte do COT. É um curso que é bem difícil, tá? É bem ralado mesmo. Boa parte dos que entram no curso não finalizam, mas tem que ser assim porque é de alto risco, são situações muito complicadas, então, assim, é necessário. Então, tem o GPI, que é o Grupo de Pronta Intervenção. O GPI, cada estado tem um GPI. Os policiais são lotados em várias delegacias ou na superintendência, e aí eles se reúnem em certos períodos para fazer treinamentos e para ir para algumas missões. Então, o policial faz seu trabalho no dia a dia da delegacia normalmente. Em certos períodos, ele vai fazer o treinamento junto com os outros da equipe para fazer as missões. Também é um grupo considerado tático, só que ele é regional. Ele chega num local mais rápido, né? Porque é pronta a intervenção. Ele é acionado rapidamente por estar dentro do estado. Tem o CAOP, que é o Comando de Aviação Operacional, que são ali os helicópteros da Polícia Federal, o jato tão famoso da Polícia Federal aí, de transporte de presos. Você tem o GEPOM, que é o Grupo Especial de Polícia Marítima, que é conhecido como NEPOM, que são os núcleos, que são os que fazem patrulhamentos em rios, em esses locais aí que tem a parte marítima. São os grupos operacionais da Polícia Federal. São grupos que qualquer colega, após entrar, pode se candidatar. Tem as datas específicas de abertura de tais de concursos internos e você pode se dedicar para ir. E aí aqui eu queria deixar uma mensagem também, né? Só não passa quem desiste, como eu já falei. Algumas fotos aí trazendo para a nossa realidade que tem gente por aí estudando, mesmo sem condições ou com condições muito difíceis. Para passar num concurso, seja da Polícia Federal, ou seja em qualquer outro, você precisa de foco, dedicação, disciplina, determinação, comprometimento com aquilo que você quer. Foco em dizer não para outras coisas, assim como eu disse lá, deixei de ir para a praia muitas vezes com os amigos para estar estudando no final de semana. Dedicado naquilo que você quer, estudar realmente aquilo que é mais difícil, fazer muitas questões, simulados. A disciplina de estudar, uma rotina. Não adianta hoje estudar 10 horas e passar um mês sem estudar. Não adianta nada. Então, a disciplina de você estudar um pouquinho todo dia. Tem dia que vai render mais, tem dia que vai render menos, tem dia que você está saturado, vai precisar descansar, tem dia que você está com vontade. Espero que, após essa palestra aqui, essa live, você tenha, né, essa motivação de volta para continuar estudando. E seja determinado. Seja determinado naquilo que você quer. Guarde fotos de operações que você gostou, que você queria estar ali trabalhando, participando. Bota de tela inicial do seu computador, do seu telefone, para você sempre estar olhando aquilo ali e falar, não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, eu quero chegar lá, porque é assim que a gente vai montando essa nossa mentalidade para aquilo que a gente quer conquistar na vida. Não só para concurso público, mas para tudo, né? Aquele que é obcecado naquilo que ele busca, ele realmente alcança. Então, vou chamar para uma reflexão. Se você tem feito uma autoanálise durante seu estudo, você tem um foco definido, né? Carreira policial, carreira fiscal, não é o nosso caso aqui, mas não, eu quero o que aparecer. Você tem um foco definido. É claro que a gente tem que fazer outros concursos. Eu fiz outros concursos. Mas, assim, busque pelo menos aqueles concursos que tenham as matérias próximas do que você está estudando. Então, você não precisa sair muito daquilo. Senão fica muito difícil. Você sai para um concurso totalmente diferente, depois volta e já perdeu o fio da meada ali. Você tem um planejamento, ou na hora que você vai estudar, você pensa no que você vai estudar. Você produz seu material, você escreve, você monta resumo, você monta mapa, você sublinha, ou você compra um resumo pronto de outra pessoa, pede xerox, igual a gente fazia nessa época de escola aí, para estudar. Você sabe o que é sentar e estudar de verdade ou estar sentado apenas, que a gente chama de horas brutas e líquidas, né? Porque eu posso sentar ali na frente do computador com um PDF e ficar 5 horas. Mas quantas horas realmente eu estudei? Quantas horas eu dediquei para estar ali? Ou se eu fico olhando o celular o tempo todo, tudo me tira atenção.
Você conhece as características da banca, no nosso caso aqui da CESP, você sabe que é certo e errado, você sabe que se anular se você errar uma questão, anula uma certa, você sabe que tem estratégias de prova para isso. Os detalhes do edital, você conhece? Precisa da CNH para fazer esse concurso. Você sabe em que momento tem que apresentar o certificado de conclusão do seu curso superior. Até vou abrir aqui, vou falar um pouquinho, né, que em via de regra você apresenta o certificado de conclusão na matrícula da academia do curso de formação, em via de regra. Porém, tem uma possibilidade de você apresentar posteriormente. Você sabe desse detalhe? Então, assim, se você conseguir da sua instituição de curso superior, que você vai terminar o curso nos próximos 6 meses, ali no caso, numa situação normal, né? Antes da posse, e que você pode cursar isso sem precisar ir presencialmente à faculdade. Se a sua instituição te der uma declaração que sim, você pode concluir o curso antes da posse e que não é necessário você estar presencialmente no curso, se ela te dar uma declaração dessa, você pode apresentar a declaração na matrícula da ANP e apresentar o seu certificado de conclusão somente no dia da posse. Isso é um detalhe do edital. Você utiliza técnicas de estudo, ou você comprou aí um curso que vem de uma fórmula mágica, de seja aprovado em 3 meses. Que não funciona, né? A gente sabe que você começar do zero hoje, em 3 meses, as pessoas, quando vendem certo tipo de curso assim, acaba que omitem alguma coisa. Cursos de técnicas de estudo que eu estou falando. E você analisa seus resultados, você faz simulado, você corrige, você compara um simulado com outro, você faz ali um controle de questões para saber aonde você está com mais dificuldade, para poder dar mais ênfase naquele tópico do edital. Tudo isso é importante. E você treina para o TAF? Você vai esperar sair o seu nome lá na seleção de aprovados para começar a treinar e se lesionar, ou você não conseguir e perder o cargo do seu sonho por não ter separado meia hora 3 vezes na semana para treinar. Porque é possível, sim, treinar meia hora 3 vezes na semana e estar se preparando para o TAF, desde que seja feito de forma prévia, né? Antecipadamente. Não querer começar faltando um mês para o TAF, treinar meia hora. Mas assim, se você tem 6 meses, hoje, outubro, né? Vamos entrar em outubro já. O TAF previsto para junho, por exemplo. Você tem mais de 6 meses aí para o TAF. Se você começar a treinar agora, daqui a 6 meses você está preparado para fazer esse TAF. Sem dificuldade. Viviane, temos aí dúvidas, perguntas, curiosidades? Eu acho que a gente está... Nosso propósito está chegando ao fim aí. Tem sim. Estão perguntando se lá na Escola Nacional, né, Agência Nacional de Polícia, se é o aluno que prepara a refeição. O povo está querendo comer, professor. A Dani, tô brincando, Dani, é o rango, é isso aí. Está querendo saber, até você falou aí que vai ter uma imersão muito grande, vai ter que ficar 2 meses lá, né? Então, a Academia Nacional de Polícia, ela conta com um restaurante lá dentro, tá? Não é possível você preparar comida dentro do alojamento, não é permitido, até porque não teria tempo para isso. Então, tem um restaurante lá, tem uma cantina, essas coisas. Quando você se matricula no curso, você já começa a receber metade da sua remuneração. Então, se hoje o salário inicial de um agente é 12.500, você vai começar a receber pouco mais de 6 mil reais já de remuneração como aluno, tá? E aí você vai lá e passa o cartão de crédito para quando cair o primeiro ajuda de custo, você pagar essa refeição. Então, hoje você tem um pouco mais, vou botar um pouco, 6 mil reais aí, tem imposto de renda e tal, mas assim, você tem em torno de 6 mil reais de ajuda de custo, que é metade do salário, para agente, escrivão e PAP. Para delegado e perito, isso, para delegado e perito, como o salário inicial deles é 23 mil,
você vai receber um pouco mais de R$ 10.000 iniciais aí como ajuda de custo. Para você custear isso aí, a sua alimentação dentro da academia, lavagem da sua roupa, que tem lá algumas empresas que oferecem a lavagem da roupa. Porque, gente, não dá tempo de fazer outra coisa. Lá você está para lá para estudar, cumprir as matérias e treinar. E descansar. Então, assim, até porque os alojamentos são pequenos, você vai dividir alojamento com outros colegas e tal. Então, não há como ser diferente. Então, assim, tem um restaurante lá, todos os alunos frequentam o restaurante, paga no cartão ou faz uma conta, não sei como é que está lá hoje, e você tem condições de pagar isso quando cair a remuneração da sua ajuda de custo. Área 1 foi a área de Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, tinha que ter curso de conclusão de nível de graduação de nível superior, aquele negócio lá que eu falei lá atrás. Perito criminal, área 2. A área 2 foi engenharia elétrica, engenharia eletrônica, telecomunicações e engenharia de redes de comunicação. Aí o 3, a 4, né, é a área do Richard. Diploma devidamente registrado, área 3. Cargo 4, área 3. Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em nível superior em análise de sistemas, ciências da computação, engenharia da computação, engenharia de rede de comunicação ou em informática, fornecido por instituição de nível superior reconhecida pelo MEC. O que eu indico? Primeiro, tem que ver que tecnólogo é esse. A gente sabe que os cursos de tecnólogo da FATEC são reconhecidos, né? Não tem problema nenhum normalmente. Tá? Então, Richard, fica aí lição de casa, você dá uma fotinha nessa tela aí, para você poder tirar dúvidas. A Dani está perguntando, professor, em que momento ela apresenta a CNH dela, porque ela está com problema na CNH. Né? E se isso, eu já vou até complementar, porque, por exemplo, na Polícia Militar, quando você perde a CNH, por exemplo, por algum motivo X, na Polícia Militar, você pode ser reprovado na investigação social se no levantamento do seu problema de CNH for verificado que você teve caçado, por alguns motivos, né? E aí eu queria saber do senhor, em relação à CNH, em que momento e na investigação social, quais são os problemas de CNH que podem prejudicar o aluno? Basicamente é bem parecido, assim. Crimes de trânsito podem prejudicar o aluno, né? Então, assim, a CNH suspensa ou cassada, qual é o motivo? Né? Embriaguez ao volante, por exemplo. Agora foi um caso de homicídio culposo em trânsito. Mas como é que foi? Isso vai ser avaliado. Foi a pessoa que se jogou na frente? Né? Foi um suicídio, na verdade? Foi um acidente? Comprovou-se que ela não teve culpa, que foi o outro que avançou o sinal? Então, assim, não tem regra, tem uma série de coisas que podem ser verificadas na investigação social. Agora, a apresentação da CNH geralmente é para o curso de formação, porque lá no curso de formação você vai ter que usar já a CNH por causa das aulas de direção defensiva. Então, assim, não tem como você frequentar o curso de formação, né, sem a CNH. Como é que dentro da Polícia Federal, num curso, você vai entregar uma viatura, porque são viaturas que estão sendo utilizadas ali para fazer alguns tipos de manobras, inclusive, e você com a CNH suspensa? Não tem como, né? Então, o ideal é a gente poder regularizar isso o quanto antes para poder chegar lá na hora da aprovação sem problema nenhum. Ó, Tá? ela está falando aqui que é apenas pontuação, nada demais. E o que a gente tem? O professor está falando que você tem que apresentar isso no curso de formação. O curso de formação está previsto para janeiro de 2022. Então, tem um tempo aí bom para você poder, né, arrepiar e resolver essa pontuação. Bafômetro. A minha irmã está perguntando se bafômetro o bicho pega, professor. Então, o bafômetro tem embriaguez ao volante, né? Agora tem lá os limites, até qual considerado. A investigação social vai ter um xizinho lá no seu nome nessa Tá vendo, situação. Silene? Você está fazendo a família passar vergonha na live. É porque Eu vou assim, contar para a mãe. a equipe, ela faz todo o levantamento e faz um relatório, tá?
esse relatório é enviado para cima, para Brasília, e lá é decidido se aquele item que foi identificado, ele vai ser caso de reprovação ou não do candidato, né? A gente aqui na ponta, vamos dizer assim, né? Nós que fazemos a investigação, a gente faz apenas um relatório, a gente não opina nem decide nada. A gente levanta as informações e manda para seguimento do concurso, entendeu? A Maria Carreira está falando que tem residência temporária e que mora em São Paulo há 11 anos. Aí, no caso dela, o diploma dela do país de origem tem que estar reconhecido pelo MEC, né, Tem que estar professor? reconhecido, exatamente. Tem que estar Aí, revalidado, Ô, né? Nani, são 11 meses. então, ela está aqui há 11 meses. Você falou 11 anos. Eu falei É. 11 anos? Não, 11 meses. Ela tem residência temporária, não permanente, e mora em São Paulo há 11 meses. Então, aí tem que ver o seguinte, é o que você falou, tem que ver se as condições que ela está são condições análogas à do brasileiro. Então, aí tem que consultar ali a própria Polícia Federal para verificar qual é a situação dela, porque tem o estrangeiro residente, tem o que você falou, o naturalizado brasileiro, tem o permanente. Então, assim, o temporário, numa visão aqui rápida, né, falando, posso estar até errado, mas por experiência, o temporário ele não tem as mesmas prerrogativas de um cidadão Exatamente. brasileiro ou de um estrangeiro permanente. Permanente. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto é ela tornar-se permanente e buscar ali na legislação, que agora de cabeça eu não vou saber falar porque é uma legislação bem extensa e são várias legislações, mas que a igualdade de direitos. Por exemplo, o português lá tem, em algumas situações, igualdade de direitos. Exatamente. Então tem que ver a particularidade de cada um para saber se pode ou não. A Dani está perguntando aqui nos exames, porque assim, eu brinco sempre que para ser policial federal você tem que ser anjo, né? Eu não posso ser policial federal, eu tenho 10 graus de miopia, eu já fiz cirurgia invasiva, então eu não posso. E ela está perguntando aqui, muito interessante, quanto aos exames, se você faz particular ou eles são feitos pelos médicos contratados pela banca. A banca não contrata ninguém, gente. É você que vai pagar do seu... eu vou até falar num termo bonito, as suas expensas. Isso. Tá? São as suas... Tudo aquilo, Vivi, tudo aquilo. Todos os exames. E vou falar um negócio, cara. Quando você passa pela prova objetiva, pela discursiva, você passa pelo TAF, você paga isso aí feliz. Se você não tiver um plano de saúde, né, tem exames que valem até 12 meses anteriores à data, mas como você já tem um cronograma de quando vai ser aí, que eu mostrei para vocês, a apresentação, né, a previsão de apresentação dos exames médicos, inclusive eu indico fazer um check-up antes, pelo menos 6 meses antes. Porque aí, se você tiver um probleminha, uma diabetes, não tem problema você ser diabético, tem problema você estar com problemas naquele momento. Se você toma medicação e nos exames isso não consta, isso não prejudica a avaliação médica, né, que nem eu tenho anemia. Se eu tomo a medicação correta, não vai apresentar um problema nos meus exames. Por quê? Porque com medicação eu resolvo o meu problema, né? Isso eu acho que o professor poderia até complementar. Mas, gente, quando você está na pegada, você está quase chegando lá, é uma grana, porque você quer exame pra caramba, né? Mas você quer ser um policial federal, faz uma vaquinha para a família, agora a gente tem vaquinhas virtuais para tudo, né? Quem sabe a gente consegue aí para realizar o sonho. Manda um zap para nós. Não, é isso aí. As expensas do candidato, né? Conforme fala o edital, os exames são bastante exames. Lá na hora de entregar a avaliação na médica, tem uma equipe pequena da banca lá só para verificar umas coisas básicas. E caso tenha algum problema nos seus exames, você é convidado a refazer alguma outra para poder complementar, tá? Mas é um custo realmente grande, eu sei, mas ó, consignado aí tá com taxa baixa, empréstimo do INSS do pai e da mãe, junta tudo ali, pede para os amigos, que com certeza no primeiro salário você paga. Isso aí. Você já tira uma parcela e paga. No Exército a gente chama de enxoval. Tem o enxoval, que é tem o enxoval também, é a outra pancada que vem. Tem um enxoval, sim, tem uma série de coisas que tem que ser levadas. Eu tenho uma aluna que ela, um dobrado, que ela
Ela vendeu, abriu uma empresa para vender roupa, fez vaquinha, fez rifa, e hoje ela está lá na academia, conseguiu pagar o enxoval, conseguiu pagar os exames, guerreira mesmo. Correu atrás, tem que correr atrás. Correu E ela atrás. passou no último? Está lá na academia, nesse momento aí, fazendo uma Professor, formação. faça o meu contato para ela. Se ela quiser dar um depoimento aqui, vai ser Sim, legal. tem duas alunas lá na academia nesse momento. As duas foram guerreiras, na verdade, por questões diferentes cada uma, mas que eu acompanhei. E estão lá, cara. O que importa é isso. E ainda mais esse concurso delas, vou te falar que elas foram muito guerreiras, mesmo. Por quê? Primeiro, elas passaram ali nas vagas excedentes. Então, não tinha aquela previsão de ser chamadas. Então, né, o presidente autorizou chamar as excedentes. Primeira vitória. Foi verdade. Primeira vitória é passar no concurso, é claro, né? Conseguir aprovação em todas as fases. Segunda vitória, conseguiu aí ser aprovado na parte física, no exame médico, investigação social, está pronto para ir para o curso de formação. Depois veio a pandemia. Se você lembrar, a pandemia foi bem ali na hora que ia começar o curso. Inclusive, os instrutores da academia já estavam em Brasília lá para começar. Tem um colega meu que estava dentro do avião na hora que ia para Brasília, e aí chegou o comunicado de suspensão da academia, ele desceu lá dentro do avião para poder não ir para a academia, porque tinham suspenso. Então, essa é uma segunda vitória de estar lá agora, porque eles passaram aí 4, 5 meses nessa insegurança, nessa ansiedade. Tinha gente que tinha já abandonado o emprego para ir para a academia, né, porque tinha que pedir demissão, e na hora foi suspenso. Tinha feito mudança com família. Nossa, eu sei cada história aqui e teve que voltar porque não tinha previsão e foi morar na casa do pai de novo até sair da academia. Então, assim, esse pessoal que está na academia agora, nessa que está em andamento na próxima, são guerreiros que vão levar o distintivo no peito como uma medalha, porque, sinceramente, tiveram que ser muito fortes para superar tudo isso daí, né? Então, assim, não deixe se abalar por nada. Se você passou ali no mais difícil, não é dinheiro que vai fazer isso você não conseguir. Você vai dar um jeito, você vai fazer sua vaquinha, você vai no curso que você estudou, se você estudou algum curso, pede apoio, faz uma live no YouTube dizendo da dificuldade, faz o consignado em nome de alguém que você tenha da família e bola para frente. Com certeza vai dar certo. É isso aí. Então, aí, quando elas saírem da academia, se elas quiserem fazer uma live aí para contar a história delas, a gente está aqui, a gente quer participar, o senhor participa também. Deixa seus contatos aí, pessoal que está interessado no TAF. Como que é o TAF para quem é de fora de São José que você mora, né? São José, então, assim, eu tenho um programa que eu faço um planejamento totalmente personalizado para cada pessoa. À distância, como é que funciona? Eu passo um questionário de avaliação inicial para saber a rotina da pessoa, o condicionamento físico atual, né? Passo alguns testes, faço um levantamento bem específico e completo da parte da saúde também. Com base naquelas informações, eu monto todo um planejamento, tá? E envio para a pessoa esse planejamento. Esse planejamento ele vai constar com todos os tipos de exercícios que são necessários para fazer o fortalecimento e melhora nos testes. Ele é composto com imagens dos exercícios, com vídeos explicativos do exercício. O aluno fica com o meu WhatsApp aí o tempo todo para tirar dúvidas sobre a execução dos treinos. A gente tem feedbacks aí constantes. Eu tenho um grupo de alunos e ex-alunos que a gente fica conversando ali, trocando informações sobre concursos. Eu sou bem aberto aos meus alunos para a gente poder conversar e tirar dúvidas. Tem até o Marcelo aí, a Ana, que estão aqui presentes, e a gente vai fazendo uma evolução. Então, por exemplo, a cada mês eu faço uma análise daquele planejamento que foi feito, a gente faz um simulado, vê a evolução do aluno, cria um novo planejamento e o aluno coloca em prática. Aí ele pode treinar na academia, se ele tiver acesso, ele pode treinar numa praça pública, se ele quiser, pode treinar até em casa, se for o caso. Para cada um, tem uma forma de você treinar, tá? E a gente começa com um trabalho de fortalecimento. Tenho alunos que saíram do sedentarismo
vai começar a treinar agora porque tem esse objetivo da Polícia Federal. Tenho alunos já treinados que estavam com dificuldade de superar alguns índices específicos. Eu tenho o projeto TAF Natação, que é um planejamento de 6 meses para quem tem acesso a uma piscina e pode treinar sozinho, de vários exercícios que podem ser feitos para melhorar aí técnica, velocidade. E tem tudo isso lá no meu Instagram, tá? Que é eu vou botar aqui no... Professor, eu posso colocar seu WhatsApp aqui? Pode colocar que ele está lá no link da bio também, no Instagram, pode colocar. Pode falar o Instagram que eu estou colocando aqui. É o @Projeto TAF Clube, com B mudo. Tem lá, quem me segue também no @concurso_na veia, tem lá a marcação, Isso. tem que eu fiz hoje do professor. Espero que quando acabar a pandemia a gente agende uma palestra presencial para o senhor lá na nossa unidade, em uma de nossas unidades aqui em São Paulo, quando você estiver, né, por aqui. Foi muito legal essa participação, você explica assim, muito bem, você dá tranquilidade para o candidato, porque eles ficam todos ansiosos, e eu falo para eles, vocês têm que olhar o lado positivo das coisas. É uma prova que não é para qualquer polícia, não podia ser diferente, né? É uma prova para uma das polícias mais respeitadas do mundo, né? Vocês são referência, dão cursos e estão sempre, né, muito à frente, né, da condição do país. Vocês, né, são excepcionais. E é uma carreira que todo mundo gostaria de ter. Claro, a gente tem policiais e é muito legal, porque quando o cara quer ser policial, ele quer ser policial, que nem você começou no Exército, chegou até a Polícia Federal, mas está no sangue. Sim. Servir dessa forma. E é legal falar que, assim, muita gente vê a polícia como a polícia do tiro, porrada e bomba, né? A polícia não é só isso, a Polícia Federal não é só isso, gente. Tem perfil para todo mundo. Por muitas vezes tem colega que você não sabe nem que ele é policial por causa do trabalho que ele desempenha, sabe? Então, assim, eu falo que tem para todo mundo, para todos os gostos. É uma grande empresa, vamos dizer assim, uma grande empresa com vários setores. É claro que a sua função primordial é ser policial. Então, você tem que estar pronto para uma atividade policial, um enfrentamento de crime, uma troca de tiros, etc., participar de operações. Esse é o ponto-chave. Você tem que estar treinado, nós temos treinamentos constantes. Você tem que estar, né? Não pode ser aquela pessoa que, não, tenho até medo de arma, só peguei na academia. Não, aí não, porque você vai ser um frustrado dentro da academia, dentro da polícia, e também vai colocar os seus colegas em risco. Não é isso que eu estou falando. Mas no seu dia a dia, não é o tempo todo igual aparece na televisão. A gente anda uniformizado uma pequena parcela do nosso tempo, que é quando a gente vai deflagrar a operação e tal, por uma questão de identificação. Mas no nosso dia a dia, o trabalho é feito de roupa comum. A gente fala que é descaracterizado. Você não trabalha o tempo todo de preto. Você vai para a delegacia com sua roupa comum, você sabe fazer uma diligência, um levantamento, né? Com a sua roupa comum, com um carro, uma viatura comum, que nem parece da polícia. Então, o trabalho do dia a dia é assim. É claro que isso não aparece na TV e nem é para aparecer mesmo, assim, né? Não é o caso. O que aparece é quando está no final, mas você vai ver aquela operação ali que apareceu na televisão, tem 2 anos de trabalho em cima daquela operação, 1 ano e meio, 3. Você vê a própria Lava Jato aí, quanto tempo que ela já está rodando, né? E dando ainda frutos também, e outras grandes operações. Então, assim, gente, puxando sardinha para a Polícia Federal, que é uma instituição que eu gosto muito, tem seus problemas como qualquer outra instituição. Assim, eu sou muito feliz de ter alcançado o cargo de agente de Polícia Federal, de trabalhar aqui até hoje. Espero que meus próximos 10 anos de trabalho também sejam com essa mesma felicidade que eu tenho. E eu gosto de passar isso, como você falou, para as pessoas que querem entrar, né? Muitas vezes as pessoas não conhecem muito bem. Não, tenho medo da polícia, é assim. Cara, eu sou uma pessoa totalmente comum. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho amigos, faço a minha rotina do dia a dia, faço o meu treino físico, academia, frequento minhas reuniões sociais com os amigos, né, quando possível, agora não é o caso, mas
são pessoas comuns, pai de família, sabe? E é assim que você tem que enxergar. Não somos atletas, não somos super-humanos, não somos CDFs, somos pessoas que nos dedicamos por um tempo, alcançamos a aprovação no concurso público, e se esse é seu objetivo, sua meta, pode ficar feliz que você vai ter... Dedique-se que você vai ser muito feliz aqui, com certeza. Ó, quando o papo é bom, gente, vai dar 2 horas de palestra. Rende, né? Professor, parabéns. Muito obrigado. Foi assim um prazer receber o senhor. Em nome da Central de Concursos, eu agradeço a sua presença, agradeço todo mundo que participou. Vocês têm aí o contato do professor Alexandre. A maioria tem o meu também, né? 11 992580489, o meu Instagram, @concurso_na veia, o da Central, @central de concursos. Então, se vocês quiserem pintar outra dúvida, alguma coisa, manda lá nas redes sociais, ou manda para o Zap, ou manda para o professor, ou manda para mim, a gente vai conversando. E eu queria desejar a todos um excelente sábado. Eu não sei na casa de vocês, mas aqui está um sol danado, mas cuidado, amanhã vai chover, tá? Aqui em São Paulo, pelo menos, amanhã vai ter chuva. Então, aproveita para organizar a sua semana de estudos, começar a pegar pesado, que o concurso, se Deus quiser, a prova é dia 11 de abril. Se você estiver preparado, você vai poder, quem sabe, trabalhar com o professor Alexandre, primeiro no TAF e depois, quem sabe, nas operações aí da polícia, que ele tem 10 anos só de trabalho, hein, gente? Então vamos correr atrás aí para ainda conseguir pegar a experiência dele e trazer mais informações para a gente. Tá bom? Professor, eu queria que o senhor fechasse a nossa palestra. Pode deixar o recado que o senhor quiser. Então, eu queria agradecer primeiro os alunos aqui pela presença, né? Sabadão de manhã, podia estar fazendo outras coisas, estar aqui escutando a gente falando sobre o concurso. Queria agradecer pelo convite, né? Agradecer você pelo convite de estar aqui falando um pouquinho da Polícia Federal, um pouquinho da minha história, um pouquinho do trabalho que eu faço aí também com os alunos para o TAF. Agradecer a Central de Concursos pela oportunidade também. Espero que se repita outras vezes. Eu gosto de falar sobre a Polícia Federal, sinto feliz de passar um pouco como é a instituição. Sei que tem inúmeras instituições policiais que são ótimas também, tenho um grande apreço pela PRF, fazemos vários trabalhos juntos. A PM nos ajuda muito, a Polícia Civil também. Nossa, assim, polícia... Hoje nós temos a Polícia Judicial, que foi recém-criada, né, que eu também conheço alguns colegas que fazem parte. Então, assim, todos nós nos ajudamos no trabalho, né? O nosso trabalho é o combate à criminalidade. Isso aí não tem que ser uma polícia é melhor do que a outra. Não é isso. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. Se quem pegou a droga foi a PRF, ou foi a Polícia Militar, ou a Civil, ou a Polícia Federal, isso não importa. O que importa é que aquela droga saiu, né, da rota e não foi parar, infelizmente, no pessoal que necessita dela, né, que gera esse grande valores financeiros aí para o tráfico, para a criminalidade. Então, isso que é o mais importante. Eu queria deixar um abraço a todas as instituições policiais, falar que a minha é a que eu mais gosto, é óbvio. Eu gosto muito do trabalho que eu faço e vocês que estão aqui hoje, eu acho que têm um interesse na Polícia Federal, sim, e podem vir. Como eu falei, temos nossas dificuldades aqui, nossos problemas, mas qualquer instituição tem a sua também, tá? Mas, de um modo geral, é uma instituição muito boa de se trabalhar, você tem várias oportunidades de conhecer o Brasil, conhecer lugares que você nunca imaginou que você iria conhecer ou que você nem sabia que existia, né? Já aconteceu isso comigo. É legal que você vai conhecer na academia, os seus instrutores vão ser seus colegas no futuro. Eu tenho isso por experiência própria, um instrutor de tiro que eu tive na academia, hoje é meu colega de trabalho, sabe? Não só ele, como outros. E é muito legal, porque lá na academia, apesar de ser uma fase do concurso, e você tá ali, né, aprendendo, tem toda uma disciplina, uma hierarquia e tudo, mas você já é tratado como um policial. Você já é tratado como um futuro colega que está ali só passando por aquela fase do concurso, pelaquela etapa. Mas é um colega já que você vê ali na academia. Então é isso, gente. Pode vir, Polícia Federal, dediquem. O concurso está aí. É o maior concurso dos últimos 15 anos.
tá? De acordo com o anúncio do presidente da República e ministro da Justiça. Não percam essa oportunidade. É uma ótima oportunidade de estar por aí. É isso, gente. aí. Muito obrigado. Bom, semana que vem, no sábado que vem, a gente tem às 3h mais um raio-x. Agora vai ser da área fiscal. Então, se você ou alguém que você conhece quiser trabalhar na Cefaz, Secretaria da Fazenda de São Paulo, Prefeitura de São Paulo como fiscal, auditor municipal, ou Receita Federal, auditor ou analista tributário, não percam aí, dia 26 às 10 horas. E toda segunda a gente tem um panorama, que são as informações sobre os concursos que estão abertos e previstos. E segunda-feira tem as dicas de contabilidade com o professor Cassiano. Então, como são 24 itens no concurso da Polícia Federal, você não pode perder o nosso panorama. Segunda-feira, às 17h30.